Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de mais, como Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Minimamente Invasiva, quero agradecer a vossa presença neste webinar. A Covid-19 já provocou mais de 300 mil mortos no mundo, destes 28% nos Estados Unidos, entre quase 4,5 milhões de infectados. Nestes tempos difíceis e inesperados que vivemos, há necessidade de nos adaptarmos e respondermos a novos desafios que atualmente se colocam. Desde a chegada desta crise sanitária ao país, os cuidados de saúde têm sido centralizados na melhor resposta à pandemia. Nas diferentes unidades hospitalares do nosso país, o papel dos profissionais de saúde e organizações tem sido reconhecido e manifestado vivamente, como todos tivemos a oportunidade de testemunhar. Enfim, vivemos tempos estranhos em que as nossas vidas e as nossas profissões são colocadas à prova por esta situação imprevista. São múltiplos os desafios que se colocam agora e no futuro próximo para continuarmos a fazer o nosso melhor para proteger os nossos doentes, a nossa equipa e aqueles que mais gostamos. Também temos que estar preparados para o retomar de uma nova normalidade que esperamos que chegue em breve. Neste momento, após um trabalho extremamente exigente de todos e uma evolução favorável, impõe-se retomarmos a nossa atividade assistencial e cirúrgica. A cirurgia minimamente invasiva assumiu-se nos últimos anos como uma opção preferencial na abordagem cirúrgica de inúmeras patologias. Os seus benefícios estão bem validados pelas mais respeitadas publicações e organizações científicas. Durante este período, a atividade cirúrgica sofreu restrições importantes e urge repensar-nos a melhor forma de a retomar, assegurando a qualidade dos cuidados prestados e a segurança dos doentes e dos prestadores desses mesmos cuidados. A SPC-MIN tem estado atenta e tem procurado assumir um papel ativo na evolução desta crise, elaborando e publicando as suas recomendações, auscultando as diferentes sociedades científicas e tentando reunir informação permanentemente atualizada relativamente às especificidades impostas nesta nova era Covid-19 e disponibilizando-a a todos os interessados. Tem existido alguma controvérsia com respeito às práticas cirúrgicas, quem operar, quando operar, como operar. Temos consciência que vivemos um tempo de incertezas e que todos os dias surgem novos estudos e resultados. Nesta sessão, apresentaremos a visão de diferentes áreas da medicina sobre a prática da cirurgia minimamente invasiva e os seus aspectos técnicos, integrando as mais recentes recomendações. Esperamos que esta iniciativa seja um passo importante no esclarecimento adequado, visando a melhor retoma da atividade cirúrgica em Portugal. Olá, boa noite. Mais uma vez, fazendo minhas as palavras do professor Helder, bem-vindos a este webinar da SPC-MIN, em que vamos abordar várias perspectivas das múltiplas especialidades que compõem a nossa sociedade. E, para começar, nada melhor do que o Dr. João Preto, estimado amigo, colega de serviço do Centro Hospitalar Universitário de São João. O Dr. João Preto é o diretor do Centro de Responsabilidade Integrada da Obesidade do Centro Hospitalar de São João, é mestre em Oncologia Molecular pela Faculdade de Medicina, onde também foi assistente convidado, e é membro do Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos, de Cirurgia Geral da Ordem dos Médicos. Vai-nos dar a perspectiva do cirurgião geral e convidava então o Dr. João para iniciar a sua palestra neste webinar. Muito obrigado, Rui, e em primeiro lugar eu gostaria de cumprimentar a Sociedade Portuguesa de Cirurgia Minimamente Invasiva pelo convite. É com muito gosto que participo neste webinar e sobre o tema que está proposto, porque, como vamos ver, existe de facto alguma desinformação, alguma informação que necessita de ser validada, de forma que a gente possa praticar a nossa prática clínica em segurança para os doentes e para os nossos profissionais. Cumprimentar todos os participantes no webinar.
E sem mais demora, portanto, um dos temas que tem sido mais discutido nesta era da pandemia tem sido a questão das notícias e das falsas notícias e talvez tenha sido em tão pouco tempo que tenhamos sido bombardeados com uma quantidade de informação de difícil processamento em termos se as notícias são ou não são validadas. Exemplos do uso de ibuprofeno que poderia ter um impacto negativo na infecção de Covid-19 e que até hoje nunca foi publicado nenhum estudo que provasse isso, o uso de máscaras comunitárias ou não, a questão da viabilidade do vírus em superfícies, testar ou não testar os doentes, portanto uma série de notícias que carecem de validação e que acabam por ser confundidores. E lembro-lhes que no dia 25 de março de 2020 a Sociedade Intercolegiata de Cirurgia Geral, que é composta por 4 sociedades do Reino Unido, publicaram as suas guidelines sobre o Covid-19 e onde é dito no ponto 4 que a laparoscopia não deve ser usado e continua explicando que há um risco de maior infecção e de criação de aerossol. Ora, precisamente em relação à questão da infecção, o contrário do que nós sabemos relativamente à laparotomia. E, portanto, isto para reforçar que o tema de que nós estamos aqui hoje a discutir é pertinente porque, acima de tudo, nós temos que garantir a segurança dos nossos doentes. E aqui neste artigo que saiu há semanas no European Journal of Emergency Medicine diz precisamente isso, que nós estamos perante uma série de informação baseada na opinião e que ela acaba por, na globalização que nós temos, de ter um eco e uma capacidade de disseminação que é dependente da influência de quem o diz, o que contraria exatamente aquilo que baseia essa ciência, que é baseada na credibilidade da informação, porque ela quem a transmite é responsável por essa transmissão. E, portanto, é muito importante que, de facto, toda esta informação seja validada. A minha apresentação vai versar, sobretudo, sobre 2 aspectos. Os aspectos técnicos, relativamente à evacuação do fumo, do vapor, do CO2, dos filtros que nós utilizamos, dos dispositivos de energia que utilizamos e as recomendações, um pouco baseado também na experiência que temos tido no Centro Hospitalar de São João, quer na fase em que a cirurgia eletiva foi totalmente suspensa, quer agora na fase da retoma da atividade que nós iniciamos já há 15 dias. Relativamente à evacuação de fumo, é sabido, existem partículas de vírus no fumo cirúrgico, nomeadamente alguns que já foram provados. O que não está provado é o seu potencial de patogenicidade, ou seja, ele existe, mas se eles têm ou não têm potencial. De qualquer das formas, isso não invalida que esse risco não possa ser descartado. Até hoje não foi identificado SARS-CoV-2 no fumo cirúrgico e sabemos que ele já foi isolado, por exemplo, em amostras de sangue, mas não foi provada a sua transmissibilidade por essa via. Mas, como eu disse, é preciso ter o risco de aerossolização em mente e temos que tomar algumas precauções. Algumas que nós vemos que são efetivamente utilizados são os dispositivos comerciais, como este aqui que nós temos numa das torres lá no São João, que é da Escolab, que liga ao módulo de insuflação por uma entrada separada e que permite manter a evacuação de fumo durante a cirurgia. E há outras formas não comerciais, até porque o São João chega a ter, em alguns dias, 7 salas a funcionar com cirurgia minimamente invasiva e nós não temos 7 módulos ou 7 torres que possibilitem esses meios comerciais. E, portanto, a propósito dos meios comerciais, aqui neste site da SAS podem encontrar mais. Nós, reportando um artigo que foi publicado no início do mês de abril, relativamente ao uso de um aparelho mais caseiro, nós adotamos isso também no São João, adaptando um sistema de soros a um trocar e depois a um filtro tipo EPA e depois o tubo em cima que segue para a aspiração do lado da anestesia. E, portanto, que é basicamente o que vem aquele artigo e que tanto permite que nós possamos evacuar o fumo durante a cirurgia, ligando ou desligando a torneira de trocar, se assim entendemos, como nós, no fim da cirurgia ou na remoção das peças, esvaziamos o pneumo, sempre em sistema fechado, sempre em segurança, de forma a não haver libertação de gás. E a propósito dos filtros, porque tenho tido várias
discussões com colegas sobre a questão da eficiência ou não eficiência dos filtros, também só para esclarecer que quando nós estamos a falar, por exemplo, de filtros EPA, que são os filtros que nós vemos à direita do slide, o amarelo, o EPA, que é utilizado muitas vezes na interface do ventilador, o verde, que já tem um sistema também, além de filtragem, de umidificação. Eles são testados para partículas de, como podem ver, 0,02 microns e são sujeitos a um chamado teste de eficiência de filtração em que os filtros são bombardeados com 100 mil partículas de micróbios e a eficiência depende da quantidade de partículas que passam o filtro. Quando se diz que o filtro EPA tem 99,999, quer dizer que desse teste só passa uma partícula de vírus ou de micróbio. E só para terem a noção, a diferença entre aqueles dois filtros é apenas de um micróbio ao passar o filtro e nós habitualmente o que está preconizado nos EPIs é uma máscara N95 ou P2 e ela tem, ao mesmo teste de partículas para 0,3 microns, uma eficiência de 95%. Portanto, os filtros que nós estamos a usar, mesmo nestas soluções caseiras, são mais eficientes do que os filtros P2 que nós utilizamos nos EPIs. Portanto, são eficazes, como as máscaras P2 também são. Relativamente aos dispositivos de energia, dizer qualquer uma das que nós utilizamos de energia monopolar, bipolar avançada ultrassónica, todos produzem fumo a vapor. Há recomendações a favor e contra, muito controversas, mas desde que a cirurgia minimamente invasiva seja praticada em sistema fechado com a evacuação de fumo e pneumoperitoneu em sistema fechado, os dispositivos devem ser utilizados de acordo com a prática clínica habitual, sob pena de nós estarmos a criar riscos de alterar procedimentos que estão standardizados, que são seguros, que têm mínima morbimortalidade e ao estarmos a alterar sem haver fundamentação, podemos incorrer os doentes em riscos. Relativamente às recomendações gerais, dizer que nós temos que ter, e ao conhecimento que temos ao fim de quase 9 semanas de pandemia, a definição clara de circuitos separados, de internamentos, blocos, Covid positivo, Covid negativo, não deve haver de maneira nenhuma cruzamento dos doentes. A definição dos EPIs por procedimento e a garantia de estoques, sobretudo nesta fase em que poderemos ter uma segunda ou terceira onda. Os consentimentos informados devem ser revistos, uma vez que as informações associadas devem incluir e deve ser conversado com os doentes que existe um risco de infecção Covid-19, mesmo que sejam testados negativamente, como sabemos, devido ao risco de falsos negativos, e as checklists de salas de operações também têm que ser revistas para garantir todos estes novos procedimentos. O que é que nós preconizamos em contexto de urgência, na situação de cirurgia emergente? Todos os doentes são testados para avaliar o risco. Se for um Covid negativo, veremos mais adiante como fazemos na cirurgia eletiva. Se for no Covid positivo ou suspeito, avaliamos se o doente tem ou não tem compromisso respiratório. Se não tiver compromisso respiratório e tem indicação para ser submetido a cirurgia laparoscópica, o doente é submetido à laparoscopia. Se o doente tiver compromisso respiratório e a cirurgia não pode ser adiada, é ponderado o risco-benefício, mas aqui não é preciso ser Covid-19 como imaginam, porque nós na nossa prática sempre avaliamos os doentes e o risco da contraindicação relativa da laparoscopia relativamente a haver um compromisso respiratório, uma patologia respiratória que impeça. Portanto, aqui também não há uma novidade, apenas termos a noção de que a escolha ou não em contexto de urgência e em contexto de presença de sintomas respiratórios deve ser ponderado o risco-benefício. Relativamente à cirurgia eletiva, a nossa postura tem sido também testar todos os doentes aqui com 48 horas em avanço. Os doentes que são Covid-19 positivos, ponderamos adiar a cirurgia, a decisão é caso a caso, sendo certo que, por exemplo, na minha área, que é a cirurgia bariátrica, a decisão é adiar a cirurgia porque não é uma cirurgia que seja considerada que altera o prognóstico do doente. Os Covid-19 negativos, nesses nós temos o cuidado de ter no bloco as EPIs adequadas e adaptadas ao risco, a montagem do dispositivo de evacuação de fumos sempre separado do sistema de insuflação, os trocás preferencialmente descartáveis, na instituição privada onde trabalho nós usamos descartáveis, mas no São João nós utilizamos reutilizáveis, mas com o cuidado de substituir as válvulas descartáveis que antes eram substituídas só quando começavam a ter algum uso.
e algum desgaste. Agora, aqui, para não haver fissuras nem alterações da estanquicidade, nós utilizamos as válvulas, descartamos as válvulas após a cirurgia. O esvaziamento do pneumoperitoneal é sempre feito de forma controlada, em sistema fechado. A remoção das peças cirúrgicas só após esvaziamento do pneumoperitoneal. E já gravávamos sempre que possível as cirurgias. Agora, reforço isto aqui porque nós, durante algum tempo, vamos ter os alunos e estagiários fora da sala de operações para minimizar o número de profissionais e, portanto, é uma boa prática nós forçarmos a gravação destes vídeos de forma que tenhamos aqui uma possibilidade de ensino a posterior. E o período pós-operatório, reforçar o que já estava instituído, mas cada vez mais a importância do protocolo era para que os doentes possam ter alta mais precoce. E, portanto, em jeito de comentários finais, dizer que a maioria das recomendações nesta era são baseadas em opiniões de peritos e existem muitas áreas de incertezas, por isso toda a informação tem que ser analisada com prudência de forma a não condicionar um risco acrescido para os doentes. A laparoscopia é indiscutivelmente uma via de abordagem segura e, se ela for indicada, deve ser a abordagem preferencial, respeitando os princípios de boas práticas indicadas, de forma a que ela seja realizada de uma forma segura para os pacientes e para os profissionais. Que não podemos pôr de forma alguma em causa, talvez, os avanços maiores que a cirurgia teve nos últimos 30 anos, que foi a introdução e o desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva. Muito obrigado. Obrigado, João. Muitos parabéns pela tua apresentação, como sempre, de ótima qualidade. E eu agora colocar-te-ia algumas questões. A primeira das quais tem a ver exatamente com o que estiveste a falar e que vemos no hospital, que é de interesse geral agora da retoma. E é quando retomar? Que condições é que precisamos ter para retomar a cirurgia o mais normal possível, se é que se pode dizer normal neste momento? E uma segunda questão que enquadrará nesta, que é quando recomeçar com o quê? Ou seja, o que é mais prioritário? É a ginecologia que é mais prioritária que a urologia, ou é a urologia que é mais prioritária que a cirurgia torácica, ou mesmo dentro das próprias especialidades, e na nossa em especial, é uma patologia gástrica, uma patologia maligna, seguramente, a oncologia tem alguma prioridade, como é óbvio, mas as benignas que têm impacto na qualidade de vida marcada, também na tua área de preferência da obesidade, também, como é que vamos priorizar? Qual é a tua opinião? Obrigado, Rui, por essas questões que são de facto muito pertinentes e que eu penso que todos nós temos, de alguma forma, discutido isso nos nossos serviços e nos fóruns em que participamos. Relativamente à primeira questão, que é a questão da retoma da atividade, e como eu disse no início, nós temos aqui, apesar de tudo, uma experiência de quase 2 semanas e que foi planeada no final, nas últimas 2 semanas de abril. Eu acho que um dos fatores importantes para iniciar a retoma é uma análise cuidadosa dos número de casos que o hospital tem e que está a tratar. Quando nós reportamos a experiência do São João, talvez fosse dos hospitais mais atingidos em termos de internamento e tratamento de Covid-19, o São João atingiu o seu pico no dia 12 de abril, em que teve 184 doentes internados, destes 58 em cuidados intensivos, e os restantes em enfermaria, e a partir de 12 de abril o que nós começamos a ver, e a administração começou a ver, foi uma diminuição diária de casos de internado e de uma forma sustentada. Há normas que dizem que isso deve ser sustentado durante 14 dias, há outras que preconizam menos tempo. Eu penso que o mais importante é que o hospital reconheça que começa a libertar áreas para que possam ser devolvidas a alguma atividade normal do hospital.
Relativamente onde estamos agora, portanto, com 15 dias de retoma da atividade, estamos com cerca de 70 doentes internados, dos quais 30 em cuidados intensivos, portanto, metade do que tínhamos no dia 12 de abril, e já com uma capacidade de bloco operatório na ordem dos 70%. Portanto, e isso leva-me à segunda questão que colocaste, que é como é que nós estabelecemos as prioridades das cirurgias, sobretudo numa área, num hospital como o São João, que tem variadíssimas áreas diferenciadas e que têm prioridades diferentes. Eu acho que, e posso falar pela nossa, que não é obviamente uma área prioritária, e portanto durante a fase inicial da pandemia nós não operamos, portanto era praticamente a oncologia e a cirurgia considerada em que houvesse risco de vida para o doente, cirurgia emergente. E depois a retoma foi a política do São João foi não excluir nenhuma área. Portanto, manteve-se a prioridade da oncologia, mas à medida que as salas do bloco foram abrindo, permitir que de facto se fizesse uma retoma que atingisse as várias áreas dos cuidados de saúde dos pacientes, para que todos tivessem essa oportunidade. Agora, o que fizemos foi uma ordem escalonada, ou seja, a cada atividade retoma numa percentagem relativa. Portanto, a cirurgia geral oncológica tem, obviamente, mais tempos do que tem a bariátrica ou, por exemplo, a plástica, ou a maxilofacial, ou a ginecologia, etc. A ortopedia deu prioridade à trauma antes de estar à ortopedia. Portanto, eu penso que a prioridade, obviamente, pode ser mantida o que era antes da retoma, que é a oncologia, as patologias mais emergentes, mas a outra solução, e eu penso que poderá permitir que nós consigamos tratar um maior número de pacientes nesta fase da retoma, que é permitir que haja mais pacientes, mas numa proporção relacionada com as prioridades e a capacidade do hospital de responder. Ok, obrigado, João. Acho que passamos para o próximo palestrante e depois haverá também algumas perguntas que nos estão a colocar. Muito boa noite a todos. Cumprimento todos os presentes e agradeço a participação de todos. Cabe-me a mim apresentar o próximo palestrante, que é o professor Dr. Hélder Ferreira, que é o presidente, como ele já se apresentou, da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Minimamente Invasiva. É médico ginecologista no Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar e Universitário do Porto, onde é o coordenador da cirurgia minimamente invasiva de ginecologia. Para além disso, é professor auxiliar convidado do ICUAS e passo agora a palavra para a apresentação do Hélder. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou iniciar a minha apresentação, começando por falar daquele que tem trazido tanta dificuldade e tanto desafio a todos nós. Quando falamos em Covid-19, referimos-nos à doença causada pelo vírus que se designa por coronavírus ou SARS-CoV-2. É realmente impressionante ver a quantidade de publicações e de artigos disponíveis na PubMed desde janeiro de 2020, quase 12 mil artigos, e neste sentido reforço aquilo que disse no início, há todos os dias novos estudos, novas investigações a serem divulgadas acerca deste assunto. Por isso, provavelmente aquilo que estamos aqui a dizer hoje, amanhã poderá ser diferente, porque novos resultados poderão ser apresentados, mas basicamente à luz do conhecimento atual, o que sabemos é que, portanto, é um novo vírus que, como podem ver, em termos de dimensões, é comparativamente superior àqueles mais conhecidos com respeito à aerosolização já referida, nomeadamente o vírus da hepatite B ou o papilomavírus humano. O seu modo de transmissão também já por nós conhecido, o espirro, tosse, muitas vezes até apenas pela verbalização, e o vírus consegue-se manter no ar até 3 horas. Outro modo de transmissão é através do contacto com superfícies, e em algumas superfícies esse vírus
há evidência que pode permanecer até 9 dias e através da aerosolização, e é aqui que nós, médicos cirurgiões, devemos centrar a nossa preocupação, a nossa atenção. Há esta controvérsia que irei desenvolver e que já foi enunciada anteriormente relativamente à laparoscopia, e na verdade sabemos que ela está associada a menos complicações, a uma recuperação mais rápida, e hoje consensos, as recomendações das sociedades internacionais são unânimes em referir as vantagens desta abordagem no sentido de recuperação mais rápida, menor tempo de internamento, acaba até por ser mais segura para a equipa cirúrgica, e vamos já perceber porque que existe esta segurança. Ela tem muito a ver com um campo cirúrgico confinado em circuito fechado, que se compararmos com a cirurgia aberta, a cirurgia clássica laparotómica, vejam este exemplo, isto é um caso de uma mionectomia, isto foi no pico da crise, onde havia imensas dúvidas e tivemos alguma dificuldade em fazer nossa abordagem habitual, ou seja, a abordagem laparoscópica, mas mesmo usando um bisturi elétrico com capacidade de aspiração de fumo, podemos perceber que o vapor deste fumo cirúrgico é libertado na sala de uma forma completamente livre, contrariamente ao que às vezes promove que esta capacidade de aspiração consegue fazê-lo de uma forma controlada, não é a realidade, como podem ver claramente neste exemplo. Outra vantagem da laparoscopia e da outra cirurgia minimamente invasiva, nomeadamente a cirurgia robótica, é que, contrariamente à cirurgia clássica aberta, em que a equipa cirúrgica muitas vezes está muito próxima, como podem ver neste exemplo, na laparoscopia há um maior afastamento, há um maior distanciamento, e na cirurgia robótica esse distanciamento até chega a ser bem mais evidente. Mas vou falar apenas brevemente sobre as partículas que potencialmente ou hipoteticamente poderão ser aerosolizadas ou libertadas junto com o fumo cirúrgico, e na verdade há alguns relatos, a maior parte deles relacionados com experiências in vitro. Aquele em que realmente se identificou e validou a presença no fumo cirúrgico foi o papilomavírus humano. No entanto, neste momento há apenas 4 casos reportados, mas em vírus respiratórios essa transmissão ainda não foi confirmada ou validada. Depois, essas partículas virais nas gotículas também podem estar em maior ou menor quantidade consoante o instrumento de energia que aplicamos durante o nosso procedimento cirúrgico. Por exemplo, o tamanho das gotículas é diferente se utilizarmos eletrocirurgia, quer energia monopolar, quer energia bipolar. É diferente se usarmos energia laser ou se usarmos energia ultrassónica. Normalmente o laser, a energia ultrassónica, associa-se a gotículas de maiores dimensões, que irei de seguida já apresentar. Mas basicamente, como é que podemos ser seguros, e a segurança deverá ser a nossa principal prioridade, a segurança do doente, a segurança de toda a equipa cirúrgica. Todos conhecem esta caixa de intubação, este vídeo foi publicado no New England Journal, e este procedimento tem sido replicado em inúmeras instituições no nosso país. A questão do tempo, dar um intervalo de tempo entre procedimentos e após a intubação e após a extubação, e depois tentarmos reduzir ao máximo a quantidade de aerossóis libertados, e também isso tem a ver com as pressões de peritoneu que utilizamos. Portanto, voltando aqui à dimensão das gotículas, consoante os diferentes instrumentos, como podem ver, há aqui diferenças consideráveis, e sendo essas gotículas um pouco maiores, poderão transportar um pouco mais de partículas, em teoria, hipoteticamente, e dessa forma, como já foi muito bem referido anteriormente, recomenda-se a utilização de filtros, e mesmo os
filtros de anestesia que normalmente temos nos nossos blocos operatórios disponíveis poderão ser utilizados para esse fim. Aqui estão a ver as tais gotículas que, se forem de vapor de água ou se forem de fumo, podem ter dimensões diferentes, e essas dimensões estão diretamente relacionadas com a quantidade de partículas víricas ou viriões que podem transportar. Isso também é relevante com respeito ao tipo de filtros que devemos utilizar. A questão de colocar os filtros antes do sistema de evacuação junto à saída dos trocares. Há várias opções de filtros disponíveis, a grande maioria são extremamente eficientes. Podem ver, têm uma capacidade de filtração enorme, capaz de reter as gotículas dos aerossóis, e como estão a ver, por um lado deve ser ligado a um dos trocares do nosso campo cirúrgico, e depois este sistema do filtro é ligado ao sistema de evacuação, e se tivermos a utilizar também um aspirador, esse aspirador também deve estar conectado a um mesmo filtro. Este artigo foi muito importante, e pela primeira vez houve aqui discordância com o statement anterior do Colégio de Cirurgiões de Edimburgo, em que eles discordam que a laparoscopia não deverá ser a prática quando há indicação para a mesma. Apenas para reforçar algumas recomendações, devemos tentar utilizar a menor pressão do pneumoperitoneu de forma a assegurar campo cirúrgico e garantir a segurança do procedimento. Devemos minimizar o uso de energia e, se possível, substituir por sutura, substituir eventualmente por hemostático, porque quanto menos energia utilizarmos nas diferentes formas, eletrocirurgia ou energia ultrassónica, menor é a produção de aerossóis, o sistema de evacuação, e depois também a questão da extração dos tecidos, que eu irei mostrar mais à frente. Queria chamar também a vossa atenção para este artigo. Isto, pela primeira vez, coronavírus na pelve, na cavidade abdominal, portanto, na sua maioria presente no trato respiratório, também nas fezes e também no sangue. Há uns dias saiu este report, apenas um caso, temos que esperar para ver, mas pela primeira vez se identificou a presença de SARS-CoV-2 na cavidade peritoneal. A ginecologia e as suas sociedades científicas têm tido um papel muito importante nesta clarificação, mas se forem ver hoje, à data de 14 de maio, a grande maioria das associações científicas e sociedades de cirurgia geral, de ginecologia, de urologia, são claras em referir a vantagem da abordagem laparoscópica. Portanto, há estas questões: se o vírus é transmitido como um aerossol, possivelmente, ainda não temos esta certeza. Se o vírus foi encontrado nos órgãos pélvicos há 2 semanas atrás, ainda não tinha sido, mas agora sabemos que já foi. Pode a energia, o calor, o dióxido de carbono mobilizar o vírus? Também não sabemos. Se esse vírus conseguir ser mobilizado, essas partículas têm capacidade infecciosa? Não sabemos. Sabemos é se infecciosas. Os filtros existentes conseguem remover essas partículas de forma eficaz? Sim, esta evidência é clara, por isso neste momento é o conhecimento que temos. Com respeito à ginecologia, também queria partilhar algumas questões práticas, e isto foi referido, a questão que eu me vou focar eventualmente em aspectos técnicos, mas antes queria, por exemplo, partilhar convosco este centro de referência no tratamento de patologia ginecológica, oncológica e no tratamento da endometriose, que é uma patologia muito frequente e que causa uma grande morbilidade em um elevado número de mulheres. E neste centro de Itália, no norte de Itália, num dos epicentros da crise na Europa, eles, apesar de tudo, continuaram a realizar os seus procedimentos oncológicos, os procedimentos de endometriose severa e, claro, respeitando todo o cuidado no sentido de garantir as vagas nos cuidados intensivos, e desta forma
ter recursos para responder também à crise principal associada ao Covid-19. Depois, aqui na esterectomia, que depois da cesariana é o procedimento que na ginecologia é mais comum, houve alguma relutância na forma como se poderia abordar o procedimento, até houve grupos que sugeriram que passássemos a fazer a esterectomia subtotal ou supracervical, no sentido de evitar a abertura da vagina e aquela exaustão súbita de gás pela vagina e dessa forma libertar aerossóis de uma forma descontrolada no bloco operatório. Como podem ver, isto é uma esterectomia subtotal, portanto não há abertura da vagina. No entanto, esta teoria tem sido refutada pela maior parte dos grupos e a esterectomia total com abertura da vagina tem sido realizada. Devemos ter atenção, ter uma luva com compressas na vagina para evitar a saída do pneuma ao peritoneu. E depois também há alguns grupos que sugerem a utilização de sutura barbada para evitarmos a sutura extracorporal, porque obriga a introdução e remoção do porta-agulhas várias vezes dentro da cavidade abdominal, e essa mobilização também acarreta risco de fuga de gás. Enfim, algo que também queria chamar a atenção é a questão dos trocares. Na maior parte das recomendações e dos estudos recomendam trocares descartáveis com válvulas unidirecionais, mas a alternativa apresentada pelo John parece-me também uma boa opção, os trocares com balão para garantirem uma melhor fixação à parede abdominal, e também a utilização de sacos extratores, no sentido de concentrarmos todas as peças operatórias dentro do saco e fazermos uma única remoção desse saco, idealmente quando o pneumoperitoneu já tiver sido vazado, e esta remoção pode ser por via transvaginal ou por via transumbilical ou numa porta de 10 ou de 12 na região suprapúbica. Enfim, isto são algumas recomendações que têm sido publicadas. Também, para evitar um uso exagerado de eletrocirurgia ou de energia ultrassónica ou outro tipo de energias geradoras de aerossóis, também se fala na utilização dos hemostáticos no sentido de diminuir essa necessidade. A endometriose, que ainda é uma patologia desconhecida para muitas vezes associa-se a quadros extremamente severos, muitíssimo sintomáticos na pele e que necessitam abordagens urgentes. Por exemplo, neste caso, esta mulher que tinha uma ureterohidronefrose muitíssimo exuberante à esquerda, que estava em risco de perder o rim e que necessitou de uma abordagem urgente e dessa forma, com critérios e respeitando todas as normas de segurança, conseguiu-se responder a estes casos mais urgentes, estes casos mais severos. Este foi um caso de uma apendicectomia também associada à endometriose, causadora de um abdômen agudo. As miomectomias também, em alguns casos, poderão ter indicação. E aqui também a utilização de instrumentos versáteis poderá ser uma boa opção, mas só para mostrar que há sempre libertação de aerossóis, são microgotículas ou gotículas um pouco maiores, evitar a sutura extracorporal, porque ao realizarmos estamos a abrir a válvula e a deixar o escape de gás. Depois nós na ginecologia também havia esta questão da esterectomia vaginal, se utilizarmos eletrocirurgia ou não, e a sua libertação de aerossóis diretamente, tal como a cirurgia aberta, tal como a cirurgia clássica laparotómica, diretamente para o bloco operatório, e dessa forma está recomendado nesta fase voltarmos à técnica clássica de disseção e utilização de fio de sutura para evitar a libertação de aerossóis. Relativamente à oncologia, tem havido grandes reuniões com partilha de recomendações, mas a mensagem nos diferentes quadros oncológicos é tentarmos ser o menos invasivos possível e
Desta forma, se conseguirmos, por exemplo, evitar linfadenectomias completas e substituirmos por técnica de gânglio sentinela, e hoje temos cirurgia guiada por imagem, utilizando a indocianina verde, que nos permite uma melhor identificação do gânglio sentinela, e dessa forma conseguimos remover o gânglio sentinela e perceber se há doença ou não por disseminação linfática, e dessa forma poderemos ser menos invasivos nesta abordagem em tempos de Covid. Em relação à histeroscopia, mesmo para terminar, também é um procedimento comumente utilizado na ginecologia, portanto, estas recomendações são no sentido de evitar a utilização de energia, mas na verdade, como a histeroscopia hoje é feita em meio aquoso, a utilização de energia bipolar na verdade não causa libertação de aerossóis através do orifício cervical, através da vagina, e também se quisermos um método que evita a utilização de eletrocirurgia, podemos utilizar estas novas tecnologias chamadas shaver ou morceladores intrauterinos, que poderão ser adequadas nesta fase. Muito obrigado pela vossa atenção. Não sei se me estão a ouvir bem. Muito boa noite. É um grande privilégio para mim estar aqui neste webinar da SPCMIN. O tema é indiscutivelmente muito premente. Tem havido muita conversa à volta de todo este tema da pandemia que domina a atualidade no mundo inteiro. Há relativamente pouca evidência científica e interessa ter uma posição cada vez mais esclarecida e de bom senso relativamente ao reinício das nossas práticas. É com muito prazer que vos apresento o próximo preletor. O Dr. Cris Mais é natural da Bélgica, mas já é quase mais luso do que belga. É um urologista de renome internacional, é atualmente diretor do Serviço de Urologia e de Robótica do Hospital da Luz em Lisboa. É o responsável pelo capítulo de Cirurgia Robótica da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Minimamente Invasiva, é proctor de Cirurgia Robótica pela Intuitive e é indiscutivelmente o homem com mais experiência de cirurgia robótica urológica em Portugal, nomeadamente em prostatectomia radical. Por isso, sem mais delongas, penso que nos vai trazer informação muito preciosa da sua área, não só relativamente às técnicas minimamente invasivas, que na urologia são não só a laparoscopia, como as técnicas de endoscopia flexível e percutâneas, e também das abordagens robóticas. Cris, muito obrigado por estares aqui connosco. Muito obrigado, Jair, muito obrigado, Helder, muito obrigado a todos os participantes e também um grande abraço à organização da sociedade. Estou feliz de estar aqui porque é uma organização muito interessante e o timing não podia ser melhor na altura que estamos numa fase de transição entre, digamos, o Covid ativo e a Covid um bocadinho mais a relaxar. Por isto, eu vou tentar aqui abrir os meus slides. Eu vou tentar... vocês devem ver agora. Conseguem ver? Vocês conseguem ver? Ok. Ok? Tá bom? Pronto. Eu tenho sorte porque muitos dos meus slides já passaram, foram passados pelos colegas. Eu vou me concentrar de urologia e, pronto, apesar de ser, sobretudo, cirurgião robótica, acho que em relação à Covid, em relação à proteção, não há grande diferença entre robótica e laparoscopia e, entretanto, também estamos todos laparoscopistas e acho que aqui o papel do robô não tem tanta diferença.
O que eu vou falar é, rapidamente, uma vista geral do que aconteceu durante o Covid em termos de filtração de doentes, como nós tentamos no nível nacional, no nosso hospital nacional, mas também no mundo, mas sobretudo quero falar um bocadinho sobre nossas maneiras possíveis em termos de filtração e insuflação, que, pronto, as técnicas que temos, apesar daquilo que já foram mostrados. Pronto, o que eu acho importante neste contexto é verdade, como os colegas já falaram, transmissão do vírus e detecção do vírus não é a mesma coisa. Já foi detectado o vírus no aerossol, no contacto de doentes e das fezes, mas a questão é o que acontece com a urina, sêmen, líquido peritoneal e o fumo. Ainda há coisas a esclarecer. Infelizmente, recentemente também foi detectado parte do Covid na urina. Não são vírus ativos, mas são RNA detectável na urina, que claramente também implica as preocupações de como todos. É possível ter uma infecção por via da urina. Aí não está esclarecido, mas pelo menos já foi detectado traços do vírus na urina. Também foram vistos traços no sêmen, até isto chegou nos Estados Unidos, no CNN, como uma grande novidade. Houve lá 2 mulheres que estavam a falar sobre este assunto, surgindo um estudo chinês de 38 doentes, onde aparentemente 6% deles tinham traços de vírus no sêmen, doentes positivos por Covid, e aparentemente também, então, foi decidido que o vírus pode passar por lá. A questão é uma doença transmitível? Provavelmente não, ainda tem que ser esclarecido, mas traços não querem dizer é sempre assim. Felizmente, um outro estudo muito recentemente publicado também mostrou que nem todos os doentes positivos por Covid têm traços do vírus no sêmen. Depende claramente de onde, na curva da infecção, as coisas são avaliadas, mas pronto, aparentemente não é sempre assim que cada doente positivo tem. Mas pronto, é isto que temos na urologia, mas isto muda um pouquinho a nossa abordagem em termos de proteção. Em relação à triagem dos casos que aconteceu durante o tempo de Covid e contingência, eu tenho algumas coisas que eu queria partilhar convosco. E acho que é muito importante quando falamos de triagem, seja o tempo que passou, o tempo que ainda vem, mas sobretudo também os colegas que ainda estão a entrar numa fase de risco, como o Brasil, como a Rússia, acho que temos que aqui ver alguns fatores, alguns indicadores muito importantes. A triagem dos casos depende do país, depende da região, depende também da fase da pandemia que estamos, depende também no hospital que está a trabalhar. Está a trabalhar num hospital que trata os dois, que trata só Covid, ou trata só não-Covid. Isto são fatores muito importantes. Também depende da disponibilidade da proteção da equipa. E também depende, e foi um assunto ainda mais atual, há 2 meses, a disponibilidade de ventiladores, disponibilidade de camas nos cuidados intensivos. Claramente, no início da curva, onde nós estávamos há um bocadinho, houve muito mais dúvidas sobre a disponibilidade destas coisas. Houve outros países que tinham uma curva muito mais vertical do que o nosso, e felizmente o nosso curva não era tão vertical, por enquanto até, mas acho que quando temos este slide ontem, né, no website do DGS, acho que não estamos a fazer mal e podemos considerar que já não estamos na fase mais perigosa de infecção. Mas triagem dos casos quer dizer que vamos adiar casos, e adiar casos quer dizer que há casos que estão em espera, e a urologia tem também muita oncologia e não pode subestimar o risco de ter uma acumulação dos doentes com cancro que não estão tratados agora. Oncologia nunca foi considerado um dos casos que, em primeiro lugar, têm que ser adiados, mas mesmo os hospitais que têm muitas dificuldades em tratar este tipo de cirurgias por causa de confinamento, por causa de restrições, tinham que também fazer uma triagem na área de oncologia. E, felizmente, temos dados, temos literatura, entretanto, também já publicado, para nos ajudar em tomar estas decisões, mas, afinal, o que fica mais urgente são as cistectomias, as nefrectomias que estão a sangrar,
são adrenalectomias e tumores do testículo, que são os casos mais importantes, e prostatectomias, que é o nosso maior volume de cirurgia oncológica, não é o mais importante. Quer dizer, depende um pouquinho de onde estamos, depende do hospital, depende do serviço, mas há uma seleção que tem que ser feita, mas temos também que ter cuidado de não adiar demasiado coisas, porque afinal todos estes doentes ainda têm que ser tratados. Em relação à cirurgia robótica, também surgiu um guideline para ajudarmos e para pensar. Eu também participei da formação desse guideline. É muito interessante porque temos que repensar um bocadinho a urgência das coisas que estamos a fazer. Não é tudo tão evidente para decidir por um tumor com cancro de próstata. Este cancro da próstata é agora mais urgente do que o outro e conseguimos então construir critérios que nos ajudaram para tomar essas decisões. E alguns centros em Portugal e também, sobretudo, nos outros países têm realmente aproveitado isto. A urologia tem sofrido desta época, e acho que sim. Posso ter falado com alguns diretores de serviços de vários hospitais em Lisboa. Podemos dizer que foi uma redução de 5% nas consultas. As restantes consultas foram feitas por vídeo a teleconsulta. Urgências, 50% de redução. Atividade no bloco até 75%. E, infelizmente, também eu vi que alguns centros realmente suspenderam totalmente a laparoscopia, inclusivamente cirurgia oncológica, e foi tudo convertido para cirurgia aberta, que é por um cirurgião minimamente invasiva, muito mal a ouvir, sobretudo porque não há nenhuma evidência que a cirurgia aberta é superior à cirurgia laparoscópica nesta época, e com todas as desvantagens que a cirurgia aberta também traz. A realidade da luz era assim, um bocadinho conforme os outros hospitais. Começou tudo por volta do dia 15 de março, tínhamos um plano de contingência, convertemos as teleconsultas, as consultas para teleconsultas, e nós tivemos também uma adaptação de contingência, sobretudo via 23 de março, foi na altura que nós percebemos que em termos de aspiração, em termos de insuflação, em termos de filtração, tínhamos que mudar algumas coisas. O hospital foi criado um hospital cold e hot, totalmente dois circuitos partilhados, quer dizer, nós continuamos a um bloco que era totalmente independente, e lá a urologia tinha um espaço por tratar cálculos urgentes, urosepsis, e a oncologia quase continuou conforme anterior, mas todas as outras cirurgias foram adiadas. Entretanto, o hospital está a reabrir, seja consultas presenciais e o bloco, mas tendo em conta aquilo que tem que ser feito, testar os doentes e a proteção da equipa. Em relação à proteção da equipa, essa é a última parte que eu quero falar um pouquinho. Insuflação e preparação da equipa e ventiladores. Eu tenho a sorte de participar a uma equipa que publicou este artigo no 8 de maio no British Journal of Urology, para dar alguns indicadores, algumas ajudas para muitos cirurgiões, como então organizar o bloco em termos de insuflação, ventiladores e proteção da equipa. E voltamos a falar a mesma coisa, temos que tentar ter um sistema fechado com filtros, o LPA, e também temos que a aspiração tem que ser filtrada. Basicamente é isto. Eu quero só falar um pouquinho, um segundo, sobre o AirSeal. O AirSeal é um insuflador que tem um trocar que faz constantemente uma filtração do pneu peritoneu. Quer dizer, não é uma coisa estática, o filtro é um filtro menos do que 0.01 micron, quer dizer, constantemente está a filtrar o ar que está dentro do abdômen, e é um ótimo sistema agora para utilizar nestes tempos, porque não há ar, digamos, infectado ou aerosolização que fica lá. Quer dizer, mesmo se tiver uma infecção, o ar vai sempre continuamente passar através do filtro. É um sistema que nós utilizamos há muito tempo com o robô, mas os colegas da cirurgia geral também utilizam por laparoscopia, com grande vantagem que este sistema é muito forte e mesmo com a aspiração consegue manter exatamente o mesmo pneumoperitoneu. É muito útil para utilizar um pneumoperitoneu muito baixo, mesmo quando aspira não vai ter um colapso do sistema. Há um problema neste trocar lá em cima. Lá em cima não temos uma válvula lá, é um AirSeal, e quer dizer, mesmo tendo
CO2 constantemente filtrado, é possível que podia sair lá um bocadinho de ar. Esta é a única desvantagem disto, apesar de ser CO2 filtrado. Uma alternativa a este sistema é, com a mesma máquina, utilizar Smoke Evacuation Mode, que é, desculpe lá, tenho que só autorizar, e isto é com o mesmo sistema, vamos utilizar 2 trocars que têm válvula e vamos fazer a mesma circulação do ar. Nesta maneira é possível, o válvula está totalmente fechado, mas tem aquela circulação do ar com filtração 0.01, mas tem uma grande desvantagem que não consegue manter bem a pressão intra-abdominal e com a aspiração vai perder muito mais espaço no abdômen. Quer dizer, é um sistema totalmente fechado e filtrado, mas não é tão prático no uso. Pronto, deste estudo que nós fizemos, vou mostrar muitos outros sistemas de filtração, não vou entrar em detalhe, tudo diz a mesma coisa, temos que aspirar e temos que filtrar os nossos ares e claramente é um aviso do estudo e também de muitos guidelines e associações internacionais que temos que tentar o sistema fechado e filtrar tudo que saia, com uma diferença que eu acho que falta aqui uma foto, mas o Medivac é um sistema fechado também, tem um Medivac que está colocado na parede, que vai para um sistema central, isto não é bom, porque isso tem que ser filtrado, mas quando aspira dentro do Medivac também tem uma válvula, se desconectar o sistema, em princípio também fica fechado. Só a pessoa que tira aquela tubo tem que ser protegida com FFP2, porque sempre é possibilidade aqui também de perder alguns partículas. Este sistema já foi discutido, não vou continuar. Já diz isto também, cirurgia robótica com utilização do AirSeal consegue baixar muito a pressão abdominal, e nós fazemos quase todas as nossas cirurgias robóticas com pressão de 6 até a 8, porque nós podemos utilizar os braços para levantar a parede abdominal e podemos quase fazer um lateral lift com o robô, que ajuda muito a dar espaço com muito pouco pressão. Claro que as vantagens, se conseguir trabalhar sem sangramento, sem complicações, com hospitalização mais curta, é ainda mais vantajosa. Pronto, tem aqui um problema, as fotos não passam, é estranho, mas não é tão importante. A nossa proteção da equipa por toda a laparoscopia e todo o bloco, nós utilizamos as máscaras, nós utilizamos as luvas, e nós fizemos aqui um protocolo em conjunto com cirurgia geral. Isto não é só para cirurgia robótica, isso para cirurgia laparoscópica em geral, que vai entrar em breve, porque falta aqui uma compra de uma coisa. Nós fazemos então a proteção da equipa, utilizamos o AirSeal o mais possível, mas a utilização do filtro AirSeal é assim caro, quer dizer, por laparoscopias mais simples, se for necessário não vamos utilizar o AirSeal, utilizamos um insuflador com filtro, baixa pressão, aspiração, tentar limitar o estorvo dos instrumentos, sistema fechado. E uma coisa que o robô tem, que a outra laparoscopia não tem, temos que desinfectar também um console de robótica, porque quando tem vários cirurgiões a entrar, nunca sabe, e os cirurgiões estão muito perto na consola, tem que desinfectar as pinças e desinfectar a máscara do robô. Um Covid positivo, o nosso hospital não trata ativamente, não tem uma hospitalização direta, mas quando alguém entra no AMP vai ser hospitalizado, e temos então ainda o nosso centro Covid presente e estamos totalmente capazes de tratar. Se tivermos lá uma cirurgia a fazer, em primeiro lugar vamos fazer a avaliação de indicação de laparoscopia e lá vamos sempre utilizar o AirSeal em Smoke Evacuation Mode, porque isto é, na minha opinião, o modelo mais certo. E, claro, também temos que lá um circuito à parte por todos os doentes e também por os instrumentos. Um slide sobre a endoscopia. Visto que temos então também urina, digamos, infectada, temos que ter cuidado.
em princípio pode ser também aerolização, partículas no aerossol da urina, e está a seguir os guidelines da Associação Europeia, também está pedido de fazer uma aspiração do líquido da irrigação de endoscópios, que é, sobretudo nas indicações por FDUV e FDUP, onde nós utilizamos uma fulguração, mas também nas endoscopias e cirurgia percutânea, mas isso não é sempre fácil, porque de vez em quando o controle de trocar tem alguma saída de líquido, quer dizer, também fazemos endoscopia totalmente protegido com máscaras FFP2 e com máscaras de vidores e tudo junto. As minhas conclusões: não há prova que suporte a presença de Covid no fumo, já foi dito. É necessário tomar medidas para reduzir o risco de exposição à equipa. Acho que temos que fazer, não há dúvida, e não há alternativo. O alternativo, cirurgia convencional, não está fora do risco para a equipa também, e também traz outras desvantagens em termos de hospitalização e complicações. Endurologia temos que fazer com a aspiração e filtração da irrigação, e triagem e medidas de proteção depende de fase de Covid e recursos disponíveis. Eu queria concluir com isto. Eu acho que a proteção que estamos a utilizar agora se calhar vai ficar. Eu não vejo um dia que de repente já não vamos nos preocupar de fumo. Eu acho que é uma coisa que estamos a fazer e provavelmente os cirurgiões vão continuar a fazer, porque temos vários estudos que provem que o fumo, seja de cirurgia laparoscópica, mas sobretudo cirurgia convencional, estamos lá a respirar acima tudo que saia. Há muita coisa que não sabemos que estamos a respirar. Eu tenho um bocadinho medo, se calhar não temos que ter medo, mas acho que a proteção que estamos a instalar agora provavelmente é uma coisa que vai ficar. E eu agradeço muito pela vossa atenção. Obrigado, Cris. Foi realmente uma apresentação excepcional e super esclarecedora, que nos deu um overview da forma como as coisas têm evoluído. Frisaste muito bem que contaminação não é a mesma coisa que transmissão, portanto, falaste-nos também da hierarquização para a retoma, que eu acho que é um aspecto muito importante, e da forma como nós temos evoluído na estruturação das nossas instituições, processos esses que devem ser também, a meu ver, liderados por nós, cirurgiões, que estamos no terreno e que precisamos concretamente de ter medidas que são não só protetoras para as equipas, como também protetoras para os doentes. E naquilo que se foi falando muito da cirurgia minimamente invasiva, houve claramente um trajeto de desmistificação. A cirurgia minimamente invasiva, nomeadamente a laparoscopia, que no início foi rotulada como mais arriscada em termos de contaminação dos profissionais de saúde envolvidos, é hoje claramente mais favorável. Trabalhamos num sistema fechado, controlamos a evacuação dos fumos e não temos contacto direto com líquidos corporais, e privilegiamos o nosso doente com uma recuperação que é mais rápida, e essa menor instância hospitalar é também ela benéfica no sentido das infecções cruzadas e de outros riscos que os doentes podem correr. Mas há doentes, no universo de doentes Covid positivos, e principalmente aqueles que estão com necessidade de ventilação invasiva, seja com intubação orotraqueal ou não, que têm aspectos particulares em que a laparoscopia os pode pôr num risco acrescido, e isto está razoavelmente bem documentado. Estes doentes têm um pulmão que é mais duro, tem menor compliance, tem mais risco de barotrauma, são doentes que são mantidos mais hipovolémicos para terem melhores trocas gasosas, e por isso também com o pneumoperitoneu têm mais risco de acidose metabólica, e por isso a laparoscopia em particular nestes doentes com pneumonia infiltrativa bilateral e necessidade de ventilação invasiva está contraindicada. E isto vem na sequência da primeira pergunta que eu te queria fazer. Eu pergunto-te se, no sentido de reduzir a intubação orotraqueal em alguns procedimentos urológicos, faz sentido hoje ampliarmos um bocadinho a utilização da raquianestesia para fazer alguns procedimentos
por vias mais convencionais, mas não necessitando de intubação orotraqueal por estes constrangimentos. E entro para outro tópico da tua preferência e da tua grande experiência, que é a robótica. Eu gostava de te perguntar se a robótica pode aparecer neste cenário Covid como uma técnica com alguns aspectos favoráveis por distanciar o cirurgião do doente, como o professor Helder Ferreira também frisou na sua apresentação, por usar menos profissionais, né? E como é que, em concreto, na área da robótica, vocês têm feito para a formação, que eu sei que fazem formação contínua em cirurgia robótica, não só de cirurgiões urologistas, mas também de enfermeiros. Como é que têm mantido a formação e como é que usam a simulação neste contexto? E muito obrigado, Cris. Foi realmente excepcional a tua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Jaime, por as palavras e, sobretudo, também por ainda reforçar a mensagem que eu queria fazer. Em relação ao impacto de cirurgia robótica, o valor de cirurgia robótica nestes casos complicados, eu acho que, em primeiro lugar, temos que estar muito cuidadosos quais são as indicações de fazer laparoscopia, em geral, como doente Covid positivo. Eu acho que na área de urologia não há indicações, quase não há. Porque um tumor, talvez algumas exceções, mas quase toda a oncologia pode ser adiado. Um doente que está a sangrar podia ser uma indicação de que realmente está a sangrar, lá podia considerar, e se tiver o luz verde da anestesia, podemos considerar, mas eu não vou aqui gritar que é a solução. Acho que a robótica, não, neste sentido, não é o problema da robótica, é o problema da ventilação. E o robô não vai, apesar de se calhar conseguir fazer uma cirurgia com uma pneumoperitoneia com pressão mais baixa, é melhor para o anestesista, é melhor para o doente, mas acho que temos que ter muitos cuidados aqui, dizer que o que não pode fazer por laparoscopia pode fazer por robô, eu não acho. É uma questão de indicações e acho que é um caso a caso que tem que ser visto. E na área de urologia eu não vejo muitas indicações, honestamente. É melhor adiar até a fazer ou fazer de uma forma diferente. Em termos de formação, nós, ao Hospital de Luz, não temos ainda idoneidade para internos, mas eu tenho um interno que vem de Suíça, que é português, que faz um ano connosco, que estava connosco na altura de Covid, e tem um fellow, que é espanhol, que faz um fellowship de cirurgia robótica. E no fim de março eu tive uma conversa com ele sobre o assunto e disse: olha, também não posso garantir a vossa saúde aqui, a vossa segurança, e eu dei um pouquinho escolha a eles, porque, pronto, claramente não podemos continuar com o mesmo volume de cirurgia, mas também a formação tinha que parar. E o fellow voltou para a Espanha, porque também era mais seguro por ele, em termos de saúde, e o interno, que é português de nacionalidade, ficou, porque ele também não podia voltar para a Suíça, onde ele tinha formação, e nós entramos um formato mais de ajudante. Ele me ajudou às cirurgias, porque eu também preciso de um ajudante na cirurgia, e fez algumas outras tarefas, mas pronto, baixámos a formação ativa. Entretanto, ele escreveu um artigo e pronto, nós tentamos optimalizar um pouquinho o tempo, mas agora, a partir da próxima semana, vamos lentamente começar novamente a integração na formação, e também o fellow vem provavelmente fim de próxima semana voltar para Portugal, provavelmente vai ter que ficar em quarentena, ainda não sei, mas ele vai fazer um teste de Covid e vamos ver. E isto é uma realidade diferente do que nos hospitais públicos universitários, que têm internos e têm alunos. Nós não temos este problema. Toda esta gente saiu do nosso bloco, por enquanto. Muito bem, muito obrigado, Cris. Acho que temos que seguir então adiante e passamos ao professor Helder Ferreira, não é, que vai apresentar o próximo preletor, ou é o Dr. Rui Costa? Vamos continuar então agora com a apresentação do professor Dr. Luís Lopes.
Sou Luís Lopes, é o diretor de serviço de gastroenterologia do Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e é professor auxiliar da Escola Médica da Universidade do Minho, em Braga, fez doutoramento, além de um gastroenterologista de renome, com méritos reconhecidos na área da intervenção, essencialmente. É membro da direção da SPC-MIN, com muito gosto nosso, e tem outras vertentes menos conhecidas, como tendo realizado mestrado em Economia e o MBA em Finanças na Escola da Business School da Católica do Porto, e, portanto, está muito empenhado também em áreas de organização, e especialmente no seu serviço tem uma atividade muito inovadora, muito preocupada com todas estas questões, e é por isso com um gosto redobrado que vamos ouvir e que eu vou ouvir o meu amigo Luís Lopes. Luís. Para perceber um pouco do que eu vou dizer, eu vou repetir algumas coisas, mas de uma forma rápida, mas é necessário para entender o que é que nós fizemos no nosso serviço. Portanto, a pandemia pelo Covid-19, no que diz respeito à endoscopia, parou com a atividade programada em março e abril de 2020 aqui em Portugal. Depois, as medidas implementadas, como foram faladas, permitiram controlar a taxa de crescimento dos novos casos e, entretanto, o SNS melhorou a capacidade de resposta e agora foram a todos nós pedidos que retomássemos a atividade. E a endoscopia é uma das áreas a que foi pedido esta retoma da atividade. No entanto, nós temos e continuamos com muitos constrangimentos e muitas incertezas. Os procedimentos endoscópicos, o tubo digestivo alto, são obviamente alto risco, eu acho que não há aqui dúvida nenhuma, entre outras coisas porque é impossível não estar próximo do doente. O endoscopista está próximo do doente e isso não é possível fazer endoscopia pela cavidade oral sem estar próximo do doente. E para nós, e para perceberem o que nós fazemos, todos os doentes são considerados potencialmente contagiosos. Isto tem implicações na forma como nós abordamos os doentes. Por outro lado, e também foi dito, o valor preditivo negativo dos testes PCR atuais é moderado. Isto é, há muitos falsos negativos. E, por outro lado, mesmo o valor dos anticorpos não está esclarecido, quer em risco de não transmissão e contágio, como todos sabemos. Portanto, no que diz respeito à atividade de uma unidade de endoscopia, os testes atuais não mudam significativamente a operação numa unidade de endoscopia e penso também na maior parte dos hospitais. Por outro lado ainda, isto também foi referido anteriormente, no caso da gastroenterologia existem um grande número de orientações publicadas por várias sociedades científicas. Também foi dito que muitas destas posições e guidelines não têm uma evidência científica sólida, são muito expert-based. Quando eles são experts, eles nem são grandemente experts, são mais virologistas e epidemiologistas amadores que estão nestas guidelines. E há a necessidade, eu acho que isto é importante, todos nós temos a necessidade de não seguir cegamente as orientações, mas adaptar as orientações e posições às realidades dos serviços, dos hospitais e da evolução da pandemia. Aqui eu queria mostrar esta imagem porque isto era a CPRE há pouco tempo atrás, aqui que estou com um colega de Lisboa, há pouco tempo atrás, nós não usávamos, eu não estava a fazer, eu é que estava com a bata, a fazer uma endoscopia em 2019 e como hoje de manhã estávamos no meu serviço a fazer uma CPRE. As coisas mudaram completamente nos serviços de gastroenterologia, de uma forma radical. E também concordo com o Chris Mais, provavelmente vem para ficar. Portanto, o objetivo aqui da minha apresentação, de uma forma rápida, é mostrar qual foi a estratégia que nós estamos a seguir para retomar a atividade endoscópica, que estava parada, apenas fazia para a urgência, num hospital do SNS, em que tem uma área de endoscopia de intervenção, que é a área de maior volume de atividade endoscópica. Portanto, a nossa estratégia assenta em dois pilares. Por um lado, é a atribuição de prioridades aos doentes, o que é fundamental, e, por outro lado, garantir a segurança da equipa e dos doentes. No que diz respeito à prioridade dos doentes, o que nós fizemos foi triar os doentes em 3 níveis, em 3 tiers, doentes urgentes, que já fazíamos na fase em março já fazíamos, portanto, na primeira fase nós já fazíamos aos doentes urgentes, obviamente, agora estamos a abrir aos doentes não urgentes prioritários e, se tivermos capacidade, que não vamos ter nesta fase, obviamente, eu explicarei porquê, abriremos aos doentes urgentes não prioritários. Estes aqui ainda não terão resposta nesta fase, pelo menos em termos hospitalares. E a definição destes critérios é em função, obviamente, dos outcomes que resultam do atraso dos procedimentos e as comorbilidades. E há um protocolo escrito no serviço. Para mostrar, existem diversas sociedades que também publicaram o que é que são doentes prioritários e não prioritários. Aqui, esta, por exemplo, é uma publicação recente da Sociedade Europeia de Endoscopia, em que tenta colocar prioridades com base na patologia do doente.
A outra vertente, como falei, tem a ver com a segurança dos doentes e equipa. E aqui vou focar alguns aspectos. Relativamente ao teste do Covid-19, aqui é um pouco diferente do que foi falado anteriormente, nós temos esta seguinte política. Doentes em regime ambulatório não fazem teste Covid-19, eu vou explicar o que se faz. Doentes internados, ou, que foi o que nós fizemos até há bem pouco tempo atrás, a maior parte dos doentes eram internados, ou doentes com procedimentos programados que exigem internamento, uma CPRE eletiva que vai ficar internada, todos fazem teste Covid-19. E a razão, sobretudo, é porque é uma norma do hospital. Portanto, é só para perceberem porque é que o fazemos. Então, nos doentes que vêm do exterior, o que é que nós fazemos no pré-procedimento? Nós, 72 horas antes, a DGS recomenda 24, mas não faz absolutamente sentido nenhum fazer 24 horas antes, deve ser 72 horas e podemos discutir isso. 72 horas antes, fazemos um questionário normalizado, que é realizado por telefone por enfermeiro de endoscopia, com uma checklist, com febre, se tem febre, tosse, aqueles sintomas que todos nós sabemos relacionados com o Covid, tem pós-MIA, etc. Na admissão, esse questionário normalizado é repetido outra vez, é medida a temperatura, também realizado por o enfermeiro de endoscopia, e se alguma resposta é positiva, o procedimento é cancelado. Esta é a nossa postura. Relativamente aos GPIs, o que é que nós fazemos? O doente, quando entra na unidade, aliás, agora quando entra no hospital já entra com máscara, mas quando entra na unidade entra sempre com a máscara cirúrgica e toda a equipa, qualquer que seja o procedimento, usa máscara FFP2, luvas compridas de nitrilo, 2 pares quando é o endoscopista ou o instrumentista, batas impermeáveis, óculos e ou máscara e touca. E isto usa toda a equipa, não só o endoscopista, o instrumentista, anestesista, inclusivamente, como irei falar, o pessoal da desinfecção. Até uma questão um bocado ética que poderemos também debater. Para perceber como é que nós estamos organizados, portanto, nós temos aqui o material está normalizado, nós temos os GPIs estão normalizados por profissional, é só pegar na saca e tem lá o material para o profissional. E aqui, por exemplo, na nossa sala de CPRE, como bem, toda a gente está, e a enfermeira inclusivamente mete a máscara cirúrgica sobre a FP2. Depois temos também algumas, porque nós, a maior parte dos doentes, não fazemos com doentes intubados, as dissecções da submucosa fazemos com doentes intubados, mas, por exemplo, a CPRE não fazemos, há países que fazem, em Portugal não é costume fazer-se, e por exemplo, esta é uma ideia de uma enfermeira em que faz aqui um buraco, às vezes é difícil acertar com o endoscópio na boca, mas lá tentamos e fazemos para minimizar, no fundo, a emissão de aerossóis por parte do doente. Depois, relativamente à sala, se temos um doente Covid positivo, e aqui sou eu, e nós fizemos um doente Covid positivo, e fizemos uma sala de pressão negativa, eu bem tentei não fazer, mas não consegui arranjar maneira de me desculpar e de não ir lá, e, portanto, fizemos numa sala de pressão negativa. Todos os outros doentes podem ser feitos na sala de endoscopia. A nossa sala de fluoroscopia, por exemplo, está a ser instalada a pressão negativa, mas não sei até que ponto é tão melhor do que abrir as janelas, no nosso caso, e arejar a sala como se fazia antigamente. Relativamente ao volume de procedimentos, que é um aspecto importante aqui na retoma, eu tenho esta teoria que a questão que limita o volume de procedimentos não é tanto os tempos de desinfecção de sala, que obviamente são maiores, porque agora as salas são limpas de outra maneira, todas as superfícies, esperamos algum tempo entre procedimentos, isso também não está standardizado. Há quem fale de 1 hora, que eu acho que é absolutamente fantástico, há quem fale 15 minutos, nada está sustentado na evidência, não é? Depende, podemos arranjar argumentos para uma coisa e para outra. Mas o principal constrangimento que temos em Portugal é as dimensões que nós temos dos nossos hospitais em termos de sala de espera e de áreas das unidades, que são claramente pequenas e que não foram feitas para uma doença que implica distanciamento. E isto vai ser a grande dificuldade que temos na retoma, porque nós temos uma enorme dificuldade em ter doentes na sala de espera, em ter recobros adequados e não conseguimos, portanto, dar produtividade às salas. Eu estimo que vamos ter uma redução. As administrações, hoje temos uma reunião acerca da retoma e eu acho que é impossível retomar ao ritmo antigo, acho que é absolutamente impossível, e se nós chegarmos aos 70%, eu dou-me por muito feliz de ser possível retomar a 70% a atividade que tínhamos anteriormente. Por exemplo, a título de exemplo, numa sala, nós não fazemos muito, mas por exemplo, uma sala que faça colonoscopias, nós vamos marcar 6 doentes. Tem a ver, claro que podemos fazer mais dentro daquela sala, mas nós não temos recobros, não temos salas de espera que nos permitam uma produtividade diferente se queremos manter o distanciamento e cumprir as regras que nos pedem para cumprir. Depois, ainda em termos de limpeza, coisas que mudaram, e eu concordo ao ouvir a palestra anterior e concordo, muitas coisas vão se manter, mesmo que isto um dia irá desaparecer, acho eu, pela vacina, e irá voltar muitas coisas ao que eram, mas há coisas que não vão mudar. E eu acho que
E há coisas positivas dentro desta desgraça, não é? Uma delas é uma desinfecção da sala de uma forma diferente, limpar computadores que não se limpavam, de facto, teclados e ratos, isto não era feito. Um aspecto importante para as pessoas que estão aqui da endoscopia, a desinfecção é exatamente igual dos endoscópios, Covid ou não Covid, não há diferença nenhuma. Por exemplo, limpeza das escadas de banho após a ida de cada doente e, no nosso caso, as pessoas que estão na desinfecção usam exatamente o mesmo tipo de material. Aqui só para mostrar como é que fazemos, portanto, após, não é, a limpeza, no caso temos pressão negativa, mas estamos a abrir as janelas e não ligar a pressão negativa, porque eu acho que funciona melhor. Pronto, isto mudou completamente. Em termos de mensagens finais, estamos a viver tempos nunca antes vividos, todos estamos a tentar proteger os doentes, nós próprios em condições que não são ótimas, com um número limitado de EPIs, porque existe um número limitado de EPIs, com testes com capacidade limitada e evidência científica escassa, e todos devemos fazer o nosso melhor, pensar de forma criativa e estratégica e planear cuidadosamente e avançar. E muito obrigado. Obrigado, Luís. Mais uma vez, um gosto de receber-te e foi uma palestra de altíssimo nível. E eu só te colocaria aqui duas questões muito simples, acho eu. O Cris mais há bocado falou exatamente das coisas que vieram para ficar. Isso também era alguma coisa que vinha do Oriente, que veio para ficar. Mas diz-me uma coisa, verifiquei que dizes que os doentes em ambulatório, por norma, não fazem teste de Covid. Achas que não se vai levantar essa necessidade? Isso será algo que terá que ser real, fazer sempre teste de Covid? E daquele slide em que falavas da retoma, falaste de alguns níveis de urgentes, que esses não é retoma, esse é continuar, mas que terás um nível de não urgentes prioritários, mas quais desses recomeçar, por quais desses tem que se colocar mesmo a realização dos vossos tratamentos, dos vossos diagnósticos, que têm que ser postos apesar da positividade e eventualmente até do teste de Covid. Relativamente ao teste de Covid, não fazer o ambulatório, isto é a posição agora. Nós chegamos a ponderar fazer teste de Covid a todos, achamos que não há evidência para isso, ia ser muito disruptivo para o serviço, não nos ia dar a segurança que nós queríamos, mas tenho que fazer esta ressalva. Os testes, com certeza, se a vacina demorar, vão evoluir, vão ser mais rápidos e vão ter mais acuidade. Se tiverem uma acuidade bastante grande e forem rápidos, nós obviamente vamos fazer o teste de Covid, porque é a melhor forma de proteger a equipa e o doente. Neste momento, tendo em conta o valor preditivo negativo, é a principal razão, porque nós não mudamos a nossa proteção. E essa é a razão. E depois temos um volume de doentes que iria pôr graves problemas na operação, sem nós ganharmos, pensamos nós, e não há evidência também em contrário, maior segurança. Isso é um aspecto. Relativamente à prioridade dos doentes, isso é uma questão ética, é uma questão muito difícil. Nós temos a vantagem, apesar de tudo, uma coisa são os doentes urgentes que já fazíamos, depois na oncologia nós temos um papel, temos uma parte em que temos um papel relevante nas dissecções da submucosa, mas não somos tão decisivos na oncologia. Portanto, nós, na maior parte dos casos, não tratamos cancros avançados, certo? Tratamos cancros precoces ou tratamos lesões pré-malignas. Portanto, temos algum tempo para atuar. O que nós fazemos, no nosso caso do serviço, o que foi colocado como prioritário foi, por exemplo, os pólipos grandes, que têm um risco grande de evoluir para cancro no curto prazo. E esse começámos claramente a retomar, porque tínhamos uma lista muito grande de pólipos grandes. Portanto, pólipos grandes, esses claramente estamos a chamar esses doentes e a fazê-los. Por outro lado, temos uma série de situações, como as dissecções, que voltamos a fazer, que não fazíamos, e estamos por esta ordem. Mas, por exemplo, os rastreios não estamos a fazer, obviamente. Também não fazíamos, não estamos a fazer. Uma coisa que também vamos fazer, que parou, e tinha alguma implicação, é que tem a ideia que há um programa de rastreio, que o teste de sangue oculto, e quando o teste de sangue oculto estava positivo, ia para os hospitais. E os hospitais eram obrigados a fazer. E nós paramos isso. Portanto, havia uma série de doentes que tinham teste de sangue oculto positivo, e que também vamos chamá-los. Pronto, e estamos a fazer esse tipo de situação. Pronto, basicamente é isso, com as dificuldades que temos ao retomar uma lista de espera que agora é bastante grande. E provavelmente na parte daquele terceiro tier menos importante vamos recorrer ao setor privado, porque não acho que haja possibilidade da gente recuperar em termos de hospital público, se assim a administração nos permitir. Ok, Luís.
Muito obrigado. Depois há aqui Obrigado. mais umas perguntas que quem nos segue. Mas queria apresentar a professora Mercedes Andeiro, que é professora da Universidade de Madrid, é diretora do departamento do Hospital Geral de Vilalba, é também membro da direção da Sociedade Europeia de Cirurgia Endoscópica, membro da secção de endoscopia da Sociedade Espanhola de Ginecologia e Obstetrícia. E acima de tudo é uma amiga que aceitou o desafio de partilhar na parte final do nosso webinar, de forma a fechar com chave de ouro e partilhar a experiência difícil, como todos nos pudemos aperceber e seguir, que aconteceu em Espanha e em particular em Madrid. Muitas graças, muito obrigado pela tua presença. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí con vosotros, darme esta oportunidad. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, no hablo en portugués, pero espero que me entendáis. La idea de esta presentación era hablar un poco de nuestra experiencia en España y cómo hemos vivido toda la epidemia de COVID. Pues esta es la vista que se ve desde mi hospital. Trabajo en un hospital en Madrid, en la Sierra, y hace 60 días nadie nos podíamos imaginar lo que venía. Todos teníamos nuestros proyectos profesionales, nuestros proyectos personales, pensábamos en las vacaciones de Semana Santa, pero de repente llegó la epidemia del coronavirus a todo el mundo. Nos ha afectado a todos los países, pero como sabéis, España es el segundo país más afectado, tanto en número de enfermos como en número de fallecidos. De repente vimos que los pacientes se duplicaban cada día, se triplicaban y que los números aumentaban en una proporción descabellada. Y sobre todo en algunas áreas de España, como era Madrid, que es donde yo trabajo, que es el centro de la capital. ¿Cómo empezó todo esto? Pues supongo que como en otros países con el colapso de las urgencias. A mediados de marzo, todos los hospitales de Madrid se vieron colapsados en las urgencias por enfermos con coronavirus, lo que nos obligó a paralizar la actividad asistencial al 100% para cualquier otro tema que no fueran enfermos de coronavirus. Esto hizo que empezara una serie de objetivos a nivel nacional para aumentar las camas hospitalarias, para aumentar las camas de UCI. Paralizamos toda la actividad quirúrgica al 100%, excepto la urgencia y las cesáreas, por la necesidad de ventiladores. Empezamos a intentar conseguir equipos de protección para todos los sanitarios, que también resultó un poco problemático, y se empezó a aumentar el personal sanitario de todos los médicos y enfermeras que no estaban trabajando, estudiantes recién graduados, e incluso los médicos jubilados comenzaron a volver a trabajar. Se decretó el estado de alarma nacional y se nos pidió que nos quedáramos todos nosotros en casa. Para aumentar las camas hospitalarias, aparte de que cada hospital aumentó y duplicó sus camas, se habilitaron hospitales de campaña como este de IFEMA, que se construyó en una sala de exposiciones solo en 7 días con 4.000 camas, el hospital más grande de toda España, 500 camas de UCI y 250 camas para personas sin hogar. En Barcelona también se habilitaron otros hospitales similares de campaña para conseguir sacar a pacientes de los hospitales y poder dar en los hospitales atención a los pacientes más graves. Para aumentar las camas hospitalarias, además, se habilitaron hoteles, tanto en Madrid como en Barcelona, pues atendidos por médicos, como estos de la foto, son médicos de nuestro hospital, son urólogos y cirujanos que se han dedicado a atender a los pacientes de estos hoteles, donde sacábamos igualmente pacientes para, del mismo modo, poder liberar camas del hospital y atender a pacientes más graves. Aparte de eso, para aumentar las camas de UCI, pues se paralizó la actividad asistencial. Todas las UCIs en España han triplicado su número de camas para la asistencia a los enfermos más graves, pero aún así necesitábamos más. Surgieron nuevas iniciativas en diseño, en formas de ventilación, para conseguir presiones de saturación de oxígeno más altas en pacientes que no podían pasar a recuperaciones o a plantas de hospitalización. Y a pesar de todo, el número de los fallecidos pues siguió aumentando, se colapsaron las funerarias,
y hubo que habilitar, pues tanto en Madrid como en Barcelona, pues el Palacio de Hielo de Madrid, una pista de patinaje o diferentes aparcamientos en Barcelona para ir depositando los féretros mientras no podían ser enterrados. En esas semanas la situación en España fue realmente dramática. A la población se le llamó al confinamiento y, como pueden ver, la vista aérea de Madrid sin nadie en las calles, porque todo el mundo sabía que era importante que esto se realizara de una manera correcta y que las familias se quedaran en sus casas para conseguir parar la infección y para conseguir el aislamiento de todos nosotros. Por medio de hashtag en las redes sociales se convenció a la población para que se quedara en casa y, como ven, en todas las ciudades de España todo el mundo estaba metido dentro de sus casas, entendiendo la preocupación y el problema que teníamos en el país. Con todo esto, pues poco a poco se ha conseguido aplanar la curva, aunque todavía los casos confirmados al día y los fallecidos al día pues tienen que mejorar, y sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con las medidas de precaución. Todavía en Madrid estamos en la fase 0 del estado de alarma porque habrá nuevos picos de la infección de COVID. ¿Qué hemos aprendido? Pues bueno, por un lado la grandeza de la solidaridad. Todos los días a las 8 de la tarde en todos los balcones de los edificios las familias salían a aplaudir y a agradecer el esfuerzo que se estaba haciendo, ¿no?, de los sanitarios y por todo el personal de los hospitales. Y igualmente en las urgencias de los hospitales pues se conglomeraba gente de policía, Guardia Civil, bomberos, pues un poco para dar ánimo y agradecer también todo ese trabajo que se estaba realizando frente a la epidemia de COVID. Además, hemos visto la soledad de la enfermedad. No había familiares en los hospitales. Se ha intentado aproximar a los enfermos, a los familiares, pues con iPads, con teléfonos móviles, para que se pudieran ver y hablar. La población se ha puesto a escribir cartas a los enfermos que se les daba en papel o por medio de los iPads para que se sintieran acompañados, porque realmente han estado muy solos en esta epidemia. Nos hemos dado cuenta de la importancia de cuidar a nuestros mayores. Este es un paciente de 92 años, justo cuando se iba de alta del hospital, recibido por su familia. En Europa, más del 50% de las muertes han sido en ancianos. Y es verdad que durante toda la epidemia hemos recibido de ellos también muchísimo cariño, ¿no? Nos han visto como sus médicos, sus enfermeras, pero también nos han visto como su familia, porque eran los únicos que estábamos cerca en ese momento, porque no se podía de otra manera. Se ha creado un sentimiento de pertenencia y de trabajo en equipo. Todo el hospital, el 100% del hospital era asistencia COVID. Se interrumpió totalmente la asistencia a otros niveles, con lo cual entre todos los equipos pues ha habido un sentimiento de cohesión y de esfuerzo mutuo que ha creado mucho sentimiento de fuerza y de poder con todo esto. ¿Qué nos encontramos ahora? Pues nuevos retos. Por supuesto, todos estamos esperando a la vacuna y ojalá llegue pronto, pero probablemente sabemos que nos quedan unos meses para conseguirla, y mientras tenemos que empezar otra vez con la actividad, y para eso tenemos que ser capaces de mantener el distanciamiento social. Se están implementando medidas de seguridad en todos los hospitales, como detección de la temperatura al entrar en el hospital, pantallas de protección y, como decíais también otros ponentes, pues cómo organizar las salas de espera para que realmente haya ese distanciamiento social y sean áreas seguras para los pacientes. Además, sabemos de la importancia de mantener las medidas de protección frente al virus, tanto el lavado de manos como el uso de mascarillas, que probablemente en los hospitales pues ahora mismo deba ser de manera universal durante toda la estancia en el hospital. Y a nivel de quirófano, bueno, pues yo creo que todos los ponentes que me han precedido han tenido la posibilidad de hablar de todas las medidas que se están implementando, de cuáles hemos identificado que son los problemas asociados al COVID y cómo vamos a resolverlos y a implementarlos, y estamos en fase de desarrollo. Todos ellos nos han ido contando cómo tanto a nivel prequirúrgico vamos a tener que mejorar la teleconsulta, los test diagnósticos eficaces, guías de priorización que nos ayuden a saber qué cirugías van antes que otras. En quirófano tenemos un montón de proyectos en desarrollo, tanto a nivel de material, de mascarillas más cómodas, saber cuál es la protección
solución adecuada para cada tipo de intervención, intentar minimizar los riesgos, aerosoles, poner filtros, sistemas de ventilación en quirófanos más potentes, alargar los tiempos entre cirugías, bueno, todo tipo de actividades para disminuir el riesgo, y a nivel de posoperatorio creo que es muy importante también garantizar los circuitos libres de coronavirus, pero siempre sin olvidar la parte de la humanización de la asistencia, que cuando intentamos tener tanto cuidado para la protección, a veces nos separamos mucho también del paciente, ¿no? Lo han nombrado los ponentes anteriores, los congresos, pues probablemente ya no van a ser lo mismo, ¿no? Los congresos que hacíamos hace 2 meses ahora nos parecen impensables y tendremos que pasar a oportunidades como la que estamos teniendo ahora mismo. Y en mi opinión, y como se ha comentado también aquí, creo que va a influir en la formación de la cirugía laparoscópica de los residentes, de la gente que se está formando, y tendremos que garantizar esa formación con simulación virtual, con pelvitrainer y con otro tipo de capacidades para desarrollar las cualidades médicos-quirúrgicas que deben de obtener. El 1 de mayo se cerró ya el hospital de IFEMA que se había levantado en Madrid, porque la pandemia estaba en una situación un poco mejor, y esta es la última paciente que se estaba despidiendo del hospital. Esta epidemia creo que nos ha afectado a todos como médicos, como profesionales y como personas. Realmente todos los equipos han trabajado codo con codo en esto, y sí que me gusta pensar, ¿no?, en sentido de esperanza, que todas las epidemias en el mundo siempre han traído cosas positivas, y en ese sentido pues esta creo que también lo traerá. Probablemente tenemos que tener más cuidado y dotar de más recursos a los sistemas sanitarios de todo el mundo, valorar la creación de trabajos más sostenibles que puedan incluso tener pues teletrabajo, acelerar el cambio tecnológico y reforzar los mecanismos de cooperación internacional y a nivel mundial. Y ya para terminar, simplemente pues ahora la situación que nosotros estamos viviendo en España desde este lunes es que se han abierto ya otra vez los hospitales, que tenemos que convivir durante unos meses con COVID y no COVID, y que esta va a ser ahora pues nuestra nueva normalidad durante un tiempo. Y nada, muchas gracias, obrigada. Muito obrigado. Uma apresentação fantástica, elucidativa da realidade em Espanha, que muito nos chocou, que tivemos a oportunidade de seguir nos meios de comunicação social, e adorei. Muito obrigado. Eu queria agora dizer que vamos ter alguns minutos para responder algumas questões. Eu penso que algumas terão sido selecionadas, e darei a palavra aos colegas para fazer essa apresentação. Professor Helder, eu se calhar arrancava e depois aqui os palestrantes pegam aqui nas perguntas. Boa noite a todos. Uma primeira pergunta foi logo respondida, o Dr. André Caiado do IPA de Lisboa já está resolvida. Depois a doutora Rita Guerra colocou a seguinte questão: o teste de Covid na cirurgia eletiva efetuado 48 horas antes, o utente aguarda o resultado no hospital ou no domicílio? Esta pergunta foi feita durante a apresentação do Dr. John. Se calhar endereçava primeiro ao Dr. John, e depois quem quiser dos palestrantes agarrar também para responder, agradeço. Portanto, Dr. John, faz favor. Muito obrigado. De facto, uma questão também pertinente, e isto é o que nós temos, isto que está formalizado no nosso hospital, e que temos visto que muitos hospitais também têm adotado este método. Penso que tem a ver com uma série de questões, como por exemplo, porque 48 horas também tem a ver com o tempo que o hospital pode dar a resposta, e também, caso seja positivo, para o serviço ter algum tempo de poder alterar o planeamento que tem. Relativamente à questão em concreto, os doentes aguardam em casa, recebem uma série de recomendações
tentar evitar sair de casa, utilizar máscara, não receber visitas em casa, uma série de pontos que está normalizado no hospital, mas que confesso que valem o que valem, porque nós sabemos que os pacientes, querendo muito ser operados, vão confirmar que tudo isto foi cumprido e, portanto, ninguém pode garantir que seja de facto que os doentes cumprem essas recomendações. Não seria comportável que eles aguardassem internados, como podem imaginar, porque isso, como já foi referido, assoberbava os serviços e, portanto, não é possível. Portanto, a norma é, eles são testados e nós temos aqueles sistemas de Covid Drive, portanto, o doente vem, recebe um QR Code para a hora marcada para não haver perdas de tempo, faz o teste, depois é informado do resultado, confirmando que é negativo, procede aos detalhes do internamento e, portanto, aguarda em casa até depois do internamento. Muito obrigado, Dr. João. Durante a sua apresentação também fizeram uma pergunta, mas esta eu até vou endereçar ao professor Helder, que é como é que consegue remover peças, quisto do ovário, por exemplo, sem pneumo? Professor Helder, se pudesse responder, agradecia. Não é uma pergunta pertinente. Num dos slides referi a importância dos sacos coletores, porque se conseguirmos colocar as peças operatórias, se for um quisto ovário, se for várias peças, todas dentro do saco, depois é muito mais fácil a remoção utilizando esse saco, ou por via transabdominal, ou então na ginecologia usamos bastante também a via transvaginal. Dessa forma consegue-se ter maior controlo da remoção de peças, mesmo sem pneumoperiteu. Ok, muito obrigado, professor Helder. O Dr. Carlos Magalhães, embora já tenha sido de alguma forma respondida, a questão do enquadramento da formação dos internos, que nesta fase está mais complicada, inclusive a doutora Mercedes acabou agora até de sugerir algumas hipóteses para essas formações. Não seja agora, doutor Helder, de presidente para presidente de sociedade, se quer dar aqui algumas achegas. Como eu referi, é algo que nos preocupa imenso. Acho que devemos unir esforços no sentido de encontrar alternativas e felizmente neste momento estamos a utilizar uma ferramenta eficaz na passagem de conhecimento, na passagem de experiências e podemos mesmo transmitir algumas competências. Podemos também recorrer à utilização de simuladores com exercícios validados e estes já existem. Está aqui a Mercedes, ela sabe que nós na Sociedade Europeia de Endoscopia temos exercícios validados, temos um processo de desenvolvimento das capacidades e das competências psicomotoras específico e que também está validado e tem sido utilizado até por outras sociedades não relacionadas com a ginecologia. Enfim, eu sei que é um desafio, tenho essa consciência e algo que também referi anteriormente é tentarmos encontrar mecanismos. Eu acho que esta fase até nos poderá possibilitar maior reflexão sobre como podemos melhorar a formação e a educação cirúrgica dos nossos estudantes e dos nossos internos e utilizando também modelos de realidade virtual, simuladores que estão cada vez mais realistas. Penso que o caminho poderá ir por aí. Obrigado, professor Helder. Temos aqui uma pergunta diretamente para o professor Luís Lopes, que é do Dr. Joaquim Vide, que é a colonografia virtual como método minimamente invasivo poderá a curto prazo ser uma alternativa à colonoscopia, nomeadamente no rastreio do cancro do cólon? Sr. Professor Luís Lopes. Sim. A colonoscopia virtual já era uma estratégia alternativa. Se a colonoscopia não se pudesse fazer, era uma estratégia possível, mas eu acho que esse problema não se põe porque está-se a retomar a atividade endoscópica e eu julgo
que vai-se conseguir retomar a ponto de poder fazer o rastreio através da colonoscopia. Aliás, em Portugal, o governo pretende fazer por teste de sangue oculto e só o teste de sangue oculto positivo é que faz colonoscopia. Portanto, as coisas são diferentes. Agora, se não houvesse colonoscopia, era um método possível, com certeza. Muito obrigado, Sr. Professor. Aqui uma pergunta endereçada, e aqui até podemos endereçar a doutora Mercedes, que é do Dr. Rui Ribeiro, manda um abraço, que é testar os profissionais a trabalhar em bloco operatório. Sim ou não, doutora Mercedes? Está sem som. Em bloco operatório, quirófano, não é? Testar os profissionais a trabalhar em quirófano. Sim ou não? ¿Están los profesionales trabajando en quirófano? Sí, la cuestión es si vamos a testar los profesionales a trabajar en quirófano, ¿sí o no? Vale. Perdón. En nuestro hospital nos han hecho test a todos, sí. Não sei se alguém quer agarrar esta pergunta também. Okay. Also the healthcare workers do the tests. Everyone. Yes. Everyone in the hospital has the test once. Yeah. Pero, Mercedes, ¿Sí? ¿solo hacen una vez o lo repiten cada 15 días o una vez solamente? Lo han hecho una vez a todos los profesionales del hospital para saber más o menos qué porcentaje de profesionales habían pasado la enfermedad. Sale en torno a un 10% de profesionales y a partir de ahí ya no nos lo repiten para entrar en quirófano, ¿vale? Ya cada uno sabe cuál es su estado y a partir de ahí si tiene clínica o tiene algún problema tendrá que repetirse el test. Muy bien. Entonces el test que hacen es serológico, ¿no? El PCR. Nos han hecho el test serológico, IgG e IgM. Muy bien. Muito obrigado. Só uma questão também para o auditório. Isto como foi uma sessão que esteve live no Facebook, no site, na página da SPCMIN, quem quiser poderá visualizar de novo esta sessão. Além de mais, se for necessário, envie-nos o mail e nós enviaremos a gravação de toda esta sessão. A doutora Daniela Salião, que também tenho muitas saudades e manda um beijinho, pergunta a todos, portanto isto é uma pergunta para o painel, se consideram que esta pandemia vai alterar a forma como os gestores responsáveis não médicos valorizam o trabalho médico. Não sei quem é que quer agarrar. Eu posso dizer uma ou duas coisas, quer dizer, agora é uma altura boa para nós, porque podemos exigir uma série de coisas e a gestão que se tinha através de produzir grandes números não é possível e, portanto, eles têm que trabalhar connosco para se fazer alguma coisa, não é? Porque antigamente, basicamente, nós tínhamos uma gestão baseada em produzir. Isso acabou. Agora, quando isto passar, o ser humano tem uma capacidade de grande esquecimento, não tem assim tantas certezas. Mas é uma altura em que nós podemos, de facto, mudar um bocadinho o papel do médico nas instituições, que passou a ser mais central do que era, porque as administrações, sem nós, não fazem absolutamente nada atualmente. Mas nesse aspecto, portanto, é aproveitar este tempo e tentar também nós entrarmos um bocadinho na administração dos hospitais. Eu queria, posso dizer uma coisa? Acho que é uma muito boa pergunta e a minha resposta é dupla. Quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que sim, e sobretudo para equipas que têm trabalhado nos cuidados intensivos, no AMP, pessoas que trabalharam dia e noite a cuidar de todos os doentes ativos Covid positivos, mas também todos os outros médicos que apoiaram de qualquer maneira ou outra. Acho que sim, mas do outro lado também o meu respeito por alguns gestores melhorou, porque não podemos subestimar no nível de gestão as alterações, as decisões que tinham que ser tomadas, alterações das agendas, consultas e gestão de bloco e tudo isto. Eu também aprendi algumas pessoas que se levantaram no nível mais alto, mais do que esperava. Eu acho que pode ser um respeito bilateral que vai crescer depois desta pandemia. Obrigado. Se calhar, então, faria a última pergunta da noite, para fechar, que é do Dr. André Caiado. Boa noite novamente. Endereço nova pergunta. Algum centro a realizar mais do que um teste de pesquisa de Covid?
por exemplo, às 48 ou 24 antes, para a seleção dos doentes para a laparoscopia? Obrigado. Não sei quem é que quer agarrar. Nós, inicialmente, quando nós reabrimos, houve a altura, nós consideramos fazer 2 testes. Nossos doentes ficam 2 semanas em quarentena antes de cirurgia, se for possível, não é? 2 semanas em quarentena, fazer o teste 48 horas, mas inicialmente houve uma ideia de fazer também 12 dias antes, para conseguir ainda replanear a cirurgia se tiver um doente positivo. Há outras instituições que consideram um TAC torácico também como um teste para deixar pessoas entrar ou não. Mas há alguma dúvida sobre a especificidade disto, porque também há outras doenças com alterações no TAC que podem dar falsos positivos. Mas nós, por enquanto, fazemos um teste 2 dias antes com 2 semanas de quarentena. Muito obrigado. Se calhar fechávamos. Eu se calhar pedi ao professor Helder para fechar a sessão. Agradeço a todos. Uma oportunidade, mais uma vez, a Johnson esteve num grande evento e agradeço a oportunidade. Professor, força. Portanto, estamos a chegar ao fim e cabe fazer um balanço e pensar, então, em face do que foi apresentado, percebermos como é que podemos entrar nesta retoma de uma forma segura, de uma forma sustentável e claro, com sucesso. E também há um paper muito interessante, recente, do Annals of Surgery, e que eu concordo em absoluto, que é, dependendo da realidade onde estamos, do país onde estamos, da região onde estamos, como é que está a nossa curva epidemiológica. A questão dos testes, do rastreio, também é muitíssimo importante, o acesso e talvez aumentarmos o número de testes e incluindo, penso que o testemunho da Mercedes de Madrid poderá ser interessante para pensarmos na questão de testar também os profissionais de saúde. É importante, para termos sucesso nesta retoma, perceber os recursos existentes em cada hospital, também selecionarmos os casos, termos também critérios bem definidos de prioridade, optimizar também o pós-op, o seguimento após a alta e também, como foi dito pelo Luís Lopes, também pelo Cris Mais, esta retoma deverá ser gradual. Primeiro começarmos devagar, mas de forma sustentada e irmos todos adaptando e tentando crescer e criar esta nova normalidade o melhor possível. No entanto, e como último ponto, devemos, claro, estar preparados para obstáculos que poderão surgir, como uma segunda vaga que há quem fale que poderá ser ainda mais agressiva do que a primeira. Enfim, em jeito de conclusão, queria também aproveitar para agradecer a todos os pertinentes. Queria agradecer também o importante apoio da Johnson, que permitiu que este evento fosse possível. Portanto, isto é mais uma atividade da nossa direção, numa filosofia de promover a partilha de conhecimento, a partilha de competências, a partilha de experiências e, como todos sentimos na pele, este é um momento em que esta pandemia atingiu todos, como o próprio Papa Francisco, nesta praça deserta do Vaticano, teve a oportunidade de dizer, e
muito obrigado, um até breve, vai haver mais iniciativas, temos o webinar disponível na página do Facebook, se houverem sugestões, se houverem questões, eu acredito que todos estamos disponíveis e motivados para responder, e queria terminar também com este momento marcante desta pandemia, que foi um momento arrepiante de Andrea Bocelli a cantar sozinho na Basílica de Duomo em Milão, e que com certeza todos tivemos a oportunidade de seguir e pensar como isto aconteceu, e com certeza vai deixar marcas na nossa forma de viver, na nossa forma de encarar o futuro. Muito obrigado a todos e um até breve. Até breve. Obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Was blind, but now I see.